O microfone, o microfone tá. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. É, Bem-vindos à nossa segunda aula. É, Primeiro, antes de começar a parte de conteúdo mesmo, eu quero dar alguns avisos que eu deveria ter mandado para vocês por e-mail, mas eu esqueci, tá? Mas antes tarde do que mais tarde ainda. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a plataforma, porque então, o que que eu coloquei, o que que eu adicionei aqui na plataforma, né, desde a aula passada? É, Primeiro nos módulos, tá lento, mas uma hora vai abrir. É, Se vocês acessaram a plataforma, vocês devem ter visto que apareceu esse módulo aqui, né, sobre números complexos relativos à aula da semana passada. Então, aqui está explicando tudo que todo o material onde vocês podem encontrar o conteúdo que eu cobri, né? Até mais, aqui tem mais coisa do que eu cobri na aula passada. Então, o material é o capítulo um do livro Bit Quântico, que está disponível aqui na plataforma. Se caso alguém ainda não baixou, ele está disponível aí. E lá no livro tem alguns exercícios, tá? E aqui eu coloquei também alguns vídeos correspondentes a esse módulo. Para começar, se caso alguém perdeu a aula ou quer ver de novo algum pedaço, a aula inteira está gravada aqui, está disponível aqui nesse link, tá? Eu coloquei aqui também links dos vídeos do Portal da Matemática, que é um conteúdo criado pela própria OBMAP, imagino que vocês já conheçam o Portal da Matemática. E também os vídeos que eu gravei aqui 500 mil anos atrás, tipo uns 10 anos atrás. É, para essa parte, porque antes eu dava o curso através desses vídeos só, eu não tinha aula igual a gente está tendo agora. Então, toda aquela parte que a gente cobriu está aqui dividida em pedacinhos, né? São vídeos curtinhos, mas explicam exatamente a mesma coisa que eu falei na aula passada. Então, esses conteúdos aqui, eles se sobrepõem, é tudo a mesma coisa. Então, ou você assiste a aula, ou você assiste os vídeos do Portal da Matemática, ou você assiste esses vídeos aqui. Esses vídeos aqui, eu aviso para vocês, eles é, são antigos, eu gravei numa correria, é assim, vergonha alheia, mas como eles gravei, eles estão aí, tá? O conteúdo tá bom, mas é bem tosco, assim, eu tentando gravar na minha sala lá, com os equipamentos que eu tinha na época, assim, é bem caseirão mesmo, sem muita, sem muita edição, nada. Tem uns vídeos que cortam metade da minha cabeça, mas assim, o conteúdo tá ok, tá? Então, escolham o material que vocês acharem mais adequado, se vocês quiserem rever ou estudar, se caso perderam a aula. Mas não precisa ver todos, né? Porque é a mesma coisa repetida de três jeitos diferentes, ok? Então, eu sempre vou fazer assim. Então, vocês veem aqui que esse módulo é, já apareceu, né? Depois eu tenho que editar aqui as datas. é, e vou colocando as aulas aqui. Então, esses vídeos que já estão aqui é a mesma coisa, são os vídeos antigos. Não, esses aqui tem alguns até que estão melhorzinhos, esses primeiros aqui, tá? Mas só.
Depois é, continua ruim igual os primeiros lá, tá? Mas depois, a hora que acabar a aula de hoje, eu coloco a aula no YouTube e coloco o link e se tudo tá certo, minha memória não falhar novamente, eu aviso vocês por e-mail, tá? Outra coisa que é a pergunta que já apareceu aqui no chat, deixa eu ver, deixa eu só ver quem foi, foi o Cauã. Está perguntando se as listas de exercícios que estão aqui é para serem entregues. A resposta é não, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem três listas de exercícios sobre números complexos, é, que são exercícios lá do portal da matemática, o portal da UBMEP. Esses exercícios, eles são extras para quem quiser testar. Eles têm a resposta, a resolução, no final, então são PDFs com um monte de exercício e a resolução desses exercícios aqui. Não precisa entregar. Então, essa coisa do Mentores aqui, ela é feita para vocês mandarem os exercícios, mas não precisa, não é para mandar, eu não vou abrir, não vou olhar. A avaliação vai ser feita através de duas listas de exercícios só, que eu vou avisar na época certa lá do calendário, que tem é, primeira avaliação diagnóstica lá, eu vou avisar, elas vão ser feitas online, tá? Porque isso vai facilitar um pouco a minha vida. Então, essas avaliações aqui são extra para vocês, caso vocês. Essas avaliações não, essas listas de exercícios não são avaliativas. É um material extra, caso vocês queiram uma fonte extra de atividades, exercícios. Tem uns exercícios bem legais aqui, então não precisa fazer tudo, pega um ali de cada só para pegar o jeito ali com os números complexos. É para vocês usarem conforme vocês acharem necessário. Tá? Claro que fazer exercício sempre ajuda quando você vai chegar perto de avaliação e tal, mas não precisa fazer tudo, ok? Ok, então isso é o que a gente tem aqui de novo, né, na plataforma, e assim que terminar a aula de hoje, eu vou de novo colocar o vídeo da aula de hoje no YouTube e aviso vocês, tá? Ok, então agora vamos para a aula de hoje. Ok, então deixa eu só. Ok. É, ok. Bom, temos perguntas da aula passada, dúvidas? Pode mandar pelo chat ou pode abrir o microfone e falar à vontade. Ok, então vamos continuar com o nosso conteúdo. Então, na aula passada a gente estava falando sobre números complexos. Na aula de hoje, a gente vai começar o conteúdo de álgebra linear. Então, a gente vai começar falando de álgebra linear com números reais primeiro, e depois a gente vai passar a falar de números de álgebra linear com números complexos, ok? Guilherme, depois a gente conversa, tá? No final da aula. E de novo, né, caso tenha alguém aí que está participando da aula pela primeira vez,
Por favor, se tiverem perguntas, se estiver muito rápido, não entendi, é só me parar que a gente que eu explico de novo, tá? Tranquilo. Ok, então, é, a partir de agora, a gente vai entrar numa área da matemática que a gente chama de álgebra linear. Ela é o coração da física quântica. Então, a física quântica é construída totalmente sobre a álgebra linear. A gente vai começar com um exemplo bem simples, em dimensão baixa, como vocês vão ver daqui a pouco, mas aqui a gente já tem as ideias fundamentais, e para generalizar, fica fácil, depois que a gente entendeu essa parte aqui. Qualquer pessoa que for fazer, quiser ir para a faculdade, né? Não sei quais são os planos de vocês, a maioria aí está no ensino médio. Qualquer pessoa que for para fazer um curso superior, é, ou tecnológico na área de exatas, vai precisar aprender álgebra linear. Então, eu sei que a Manu aí já está na faculdade, era uma faculdade de engenharia, eu não lembro exatamente qual, mas ela deve estar tendo um curso de álgebra linear lá na faculdade dela. Tá? Qualquer pessoa que vai para a área de exatas vai aprender álgebra linear. Então, independentemente da parte de física quântica, que a gente vai ver mais para frente, o que a gente vai ver agora, essa álgebra linear, principalmente sobre os números reais, ela é essencial para qualquer pessoa que vai ter uma carreira em ciências exatas. Então, independentemente do que vocês façam, se vocês forem para a área de exatas, vocês vão usar isso aqui, ok? Então, essa coisa aqui é bem útil, não só para física, mas para diversas outras áreas, engenharias, computação, a matemática, obviamente, né? Ok, então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o espaço R2. Quando a gente vai para um curso de álgebra linear do ensino superior, a gente fala de RN, né? Então, a gente tem mais coordenadas. Então, a Manu, por exemplo, já deve ter visto tudo isso que a gente vai ver aqui, um pouquinho mais generalizado com mais coordenadas, mas as ideias, elas são basicamente as mesmas. Então, se ficar claro o que eu vou explicar para vocês agora, generalizar depois é simples, tá? Vai ficando mais abstrato, mas se a gente entender os exemplos básicos, depois as generalizações ficam mais simples. Ok, então, a gente vai criar um novo conjunto, que são os conjuntos das duplas de números reais. Então, eu vou usar uma notação diferente. Então, é, se alguém aí já estudou um pouquinho de vetores, de álgebra linear, vocês vão reparar que eu vou usar uma notação um pouco diferente que é essa aqui, ó. É, essa é a notação que a gente chama de notação de Dirac. Então, na matemática, às vezes a gente representa vetores de maneiras diferentes, mas as duas mais comuns na matemática é a gente usar um é, negrito, que eu nem sei fazer aqui. Então, negrito. Esse é meio ruim quando a gente está escrevendo à mão, né? Porque como é que você faz negrito à mão? É difícil, né? Então, esse aqui é bom para livro, mas para a gente fazer conta na mão é horrível. A mais comum é a gente usar uma setinha em cima. Isso significa que esse U é uma quantidade, uma grandeza que a gente representa através de um vetor, tá? Mas na física quântica, o Dirac é um físico que trabalhou nas origens, na criação, no desenvolvimento da física quântica. Ele inventou uma outra notação que essencialmente tem exatamente os mesmos objetos, mas ela é uma notação muito prática para o tipo de conta que a gente faz
em física quântica. A gente não vai usar tanto isso aqui no nosso curso, mas depois, quando a gente avança um pouco, começa realmente a fazer conta, fazer exemplos, é, essa notação ela acaba se tornando muito útil. E aí, como a ideia aqui é aprender física quântica, eu vou usar a notação que todo mundo que estuda física quântica usa. Mas sempre lembrando que é só uma notação, tá? Os objetos matemáticos que aparecem são exatamente os mesmos que a gente tem em qualquer outro livro de álgebra linear da matemática pura, tá? Ok. Então, os elementos de R2 têm essa característica, são duplas de números reais. A ordem aqui importa, tá? Então, é uma dupla ordenada. Eu sei qual que é a primeira coordenada, eu sei qual que é a segunda. Se eu inverter, eu mudo de elemento, tá? Então, não é um conjunto com dois números, é uma dupla. Tem o primeiro e o segundo. Se eu trocar a posição, eu troquei de elemento ali dentro do R2. Tá? E a gente tem uma representação geométrica bem legal para esses elementos, que é através do plano cartesiano. Então, a gente vai criar o plano cartesiano, lembrando como que a gente cria o plano cartesiano. Então, são dois eixos, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, finge. Peraí, deixa eu fazer um pouco melhor. É, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. E aqui eu vou representar as coordenadas x e aqui as coordenadas y. Lembrando que aqui a gente tem x e y. A primeira entrada desse vetor, a primeira coordenada, eu vou chamar de x. A segunda coordenada eu chamo de y. E aí eu vou definir uma unidade de comprimento. Então, eu vou chamar essa aqui unidade de comprimento de 1. Normalmente a gente usa a mesma unidade nos dois eixos, não precisa, a gente pode, né, mudar a escala aí à vontade. Aqui, como eu, né, não tem nenhuma aplicação em mente, eu uso um arbitrário, mas pode ser uma outra é, medida de comprimento, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, um pé, uma polegada. né? Não recomendo, vamos usar o sistema métrico. E aí eu vou fazer, né, aqui uma maneira de identificar esses vetores através desses pontos. Então, deixa eu fazer menor aqui, está muito grande. Então, aqui é o 1, aqui é o 1. Então, eu vou marcar x igual a 4, então eu ando 4 casinhas aqui. Então, aqui está o 4. Não, isso. E ando duas casinhas aqui. Aqui está o 2. A interseção dessas duas retas é o ponto que vai representar 4, 2. Tá? Então, a gente pode representar todo o R2 no plano cartesiano dessa forma. Tá claro? Dúvidas até aqui? Então, de novo, eu não sei se isso é super óbvio ou ninguém nunca viu nem o plano cartesiano. De novo, como a gente tem uma turma bem diversa, pode ser super trivial para alguns e pode ser uma novidade total para outros, tá? Então, me mandem aí o feedback de vocês. Ok. Então, observem aqui que a gente pode ver claramente a diferença
entre 4 2 e 2 4, né? Porque se eu quiser marcar o 2 4, eu vou fazer, vou andar duas casinhas aqui. Então, aqui está o 2. E o 4. 1, 2, 3, 4. 4 está aqui escondidinho. Então, o 2 4 é esse ponto, que é um ponto diferente do 4 2, né? Então, isso aqui ajuda a gente a enxergar essa diferença. Então, aqui a ordem é super importante. Ah, pessoal, outra coisa, eu não sei se eu comentei isso na aula passada. é, Aqui, às vezes, eu uso cores que para identificar esses pontos, né? E pode ser que alguém tenha alguma dificuldade em enxergar cores. É, eu tento ao máximo usar cores que facilitam essa diferença e às vezes não depender tanto da cor para identificar uma coisa, né? Então é claro que a cor aqui facilita a visualização, mas se você estiver vendo preto e branco, você vai entender o que eu estou explicando da mesma forma. Caso alguém tenha dificuldade para enxergar cores, por favor, me avisem, que aí eu presto mais atenção aí nesse quesito, ok? Perguntas até aqui? Ok. Vocês estão me escutando? Tá todo mundo aí? Minha internet caiu e eu não vi. Então vão dando sinal de fumaça aí, tá? Ok. Então aqui eu tenho um desenho feito no GeoGebra, tá? Eu acho que vocês já usaram GeoGebra aí muito na vida de pique de vocês, né? Só uma figurinha mais bonitinha para a gente enxergar um pouco melhor esse vetor desenhado aqui. Lembrando que aqui essas coordenadas podem ser números reais, né? Aqui eu estou fazendo tudo inteiro para facilitar minha vida ao desenhar esses exemplos, mas não precisa ser, tá? Peraí que alguém me mandou um e-mail sobre o link. Deixa eu mandar o link aqui. Ok. Então, voltando aqui, é, a gente pode representar qualquer dupla de números reais dessa mesma forma. Aqui é só porque eu escolho exemplos simples e por isso eu estou fazendo com números inteiros, tá? Mas é só por conveniência. Ok. Então, agora, a gente vai definir duas operações dentro desse conjunto R2, né, que a gente chama de R2 por termos duas entradas reais. A primeira delas é a soma entre dois vetores de R2. O que a gente faz usando a soma em R que a gente já tem. Então, se eu tenho dois vetores, o
U e o V e suas respectivas coordenadas, a soma desses dois vetores, U mais V, que é x1, y1 mais x2, y2, isso é igual à soma das duas primeiras coordenadas. Então, eu vou somar as duas primeiras coordenadas e vou ficar com x1 mais x2 como primeira coordenada da soma. E, em seguida, fico com y1 mais y2 para a segunda coordenada. Então, isso vai me dar um novo vetor que tem essas duas coordenadas aqui. Então, por exemplo, se eu quero somar 4, 2 com 1, 3, se eu quero somar esses dois vetores, eu tenho 4 mais 1, 2 mais 3, que resulta no vetor, coincidentemente, 5 e 5, ok? Bem simples. Mesma soma de vetores, ó, mesma soma de números reais, mas agora eu aplico coordenada a coordenada. Somo as duas primeiras coordenadas e depois somo as segundas coordenadas. Ok. Então aqui só escrito um pouco mais bonitinho, ok? Outra operação que a gente vai definir é o que a gente chama de um produto por escalar. Escalar ou constante, que é o produto de um vetor por um número em R. Observem que isso aqui é diferente da operação produto que a gente estava falando em corpus na semana passada, lembram? Lá eu tinha a operação de produto dentro de dois elementos do mesmo conjunto. Então, eram dois números em R, dois números em C, dois elementos de um corpo qualquer. Aqui não. Aqui a gente está falando do produto de um elemento de R2 para um elemento de R. Então, eu estou pegando uma coisa que é externa ao conjunto que eu estou estudando e criando a partir dessas duas coisas um novo elemento naquele conjunto. Então, o produto de lambda por U, aqui a gente pode usar um vezes, a gente pode usar um pontinho, mas normalmente a gente não usa nada. Então, isso aqui significa que eu estou multiplicando o U por lambda. É lambda vezes x1, y1. E aqui, de novo, eu vou construir a partir do produto de números reais. Então, eu vou multiplicar cada coordenada do vetor U pelo número lambda. Então, isso aqui vai ser lambda vezes x1. Vou deixar o vezes aqui. Então, isso aqui é um novo vetor que tem essas duas coordenadas. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar o vetor 4, 2 por 3, isso aqui é o vetor 3 vezes 4, 3 vezes 2, que é o vetor 12, 6. Ok? Então, de novo, aqui só escolhendo números fáceis, mas poderiam ser números reais quaisquer, tá? Então, de novo, aqui só é, escrito mais bonitinho para ficar guardado aí para vocês. Perguntas até aqui? Ah, outra coisa que eu esqueci, eu queria colocar esses slides, né, essas anotações lá no Mentores, eu esqueci. Então, hoje eu já coloco o da semana passada e o dessa semana, caso vocês queiram usar para acompanhar.
não tem nada diferente do que está no material, né? Mas às vezes é bom para a gente acompanhar a aula, então caso alguém queira, é, vou deixar lá. Ok. Então agora a gente tem uma maneira de representar geometricamente a soma e o produto de vetores. Então, aqui eu inventei exemplos da minha cabeça, eu devia ter olhado isso aqui, preparado melhor a aula e usado esse exemplo, né? Mas a gente faz esse exemplo separado. Então, esse vetor aqui é o 4 3. Então, esse aqui é 4 3. Esse rosa. E o azul é 2 3 4 5 6 6 2. Se eu não estou enganada, né? Tá. Então, deixa eu fazer aqui antes, como um exemplo. Então, a gente tem o vetor U, que eu esqueci, 4 3, e o vetor V é 6 2. E agora eu quero olhar para a soma desses dois vetores. U mais V é igual a 4 3 mais 6 2, que é igual a 4 mais 6. Aí, é o contrário, né? Tá vendo? Vocês têm que prestar atenção, senão faz coisa errada. É 3 4. Não, aqui tá certo. Ai, ai. 3 mais 6, 4 mais 2. Isso aqui vai dar para a gente no final 9 e 6. Então, a soma U mais V é igual a 9, 6. Então, isso aqui é a maneira algébrica de fazer essa conta, tá? Então, como que a gente representou esses vetores? A gente representou esses vetores como sendo o deslocamento em linha reta da origem até o ponto correspondente, né? Então, vamos voltar aqui no nosso desenho. Então, se eu quero representar o vetor 4 2, ele corresponde a deslocar em linha reta da origem 0 0. Então, 0 0 está aqui. Eu vou deslocar até em linha reta até esse ponto. Isso me dá o vetor correspondente ao 4 2. E quando eu quero fazer a soma desses dois vetores, isso geometricamente corresponde a concatenar esses deslocamentos. Eu vou fazer o deslocamento correspondente ao vetor U e depois eu faço o deslocamento correspondente ao vetor V. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai desenhar o vetor U a partir da origem. Então, de novo, é, o nosso plano cartesiano.
Então, eu vou desenhar o vetor U. O vetor U, ele tem coordenadas 3 e 4. Então, o vetor U é esse cara aqui. U. Agora, eu vou fazer o deslocamento correspondente ao vetor V, mas não a partir da origem, porque eu quero concatenar esses deslocamentos. Então, eu vou desenhar o vetor V, mas a partir do ponto final do vetor U. Então, o vetor V, ele desloca 6 na direção X, então eu vou contar 6, mas a partir desse ponto aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está a coordenada X. E vou contar 2, mas não a partir da origem, a partir desse ponto aqui. Então, 1, 2, caio aqui, e esse agora eu vou desenhar o vetor U. Finge que é uma reta, tá, gente? Então, esse é o vetor V. Esse é o mesmo desenho do vetor V, mas ele não desenhado a partir da origem, desenhado a partir do ponto final do vetor U. Então, agora eu olho por que que acontece quando eu concateno esses dois deslocamentos. Qual que é o deslocamento resultante de fazer U e depois V? Então, eu andei nessa direção até aqui, depois eu andei nessa direção até aqui. Então, isso é a mesma coisa que sair da origem e cair aqui. Então, esse aqui é o U mais V. Tá claro para todo mundo essa construção? E aí, se a gente contar aqui, vocês vão ver que dá exatamente, né? Para o U, eu andei 3 casinhas, 1, 2, 3. E com o V eu ando mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caí exatamente aqui. E a mesma coisa no Y. No V, no U eu andei 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. E no V eu ando mais 2, 5, 6. Caí exatamente aqui. Ok? Então, como que a gente representa geometricamente a soma? A gente desenha o vetor U, né, o primeiro, que aparece na soma. Em seguida, a gente desenha o vetor V e liga o começo do vetor U com o final do vetor V, vendo qual que é o deslocamento em linha reta resultante da concatenação dos dois deslocamentos correspondentes aos vetores U e V. Ok? Então, essa é a representação geométrica da soma. Ok? A mesma coisa a gente pode fazer com a representação geométrica do produto por constante. Então, também tem uma representação geométrica para o produto com constante. É, deixa eu adicionar uma página aqui. Então, vamos olhar para o nosso vetor U, que é 3, 4, e vamos multiplicar esse vetor por números. Vou escolher de novo inteiros para ficar um pouco mais fácil a minha vida aqui, né, na hora de representar. Vamos, por exemplo, calcular 2 vezes U. Isso vai me dar o vetor 2 vezes 3, 2 vezes 4, que é igual a 6, 8.
menos um vezes U, que é a mesma coisa que menos U, né? A gente pode representar assim também, de maneira mais simples. É menos um vezes 3 menos um vezes 4 é menos 3 menos 4 e menos 2 vezes U é menos 2 vezes 3 menos 2 vezes 4 que é a mesma coisa que menos 6 menos 8. Bom, então vamos tentar representar esses quatro vetores no plano cartesiano. Então, agora eu vou desenhar aqui um pouco diferente, porque eu vou precisar de números negativos, né? Então, antes eu tinha desenhado só um quadrante, agora eu vou precisar dos quatro. Deixa eu fazer maior aqui, que eu acho que eu vou precisar. Ok, então eu vou precisar até 6 e 8, né? No Y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, deixa eu fazer uma coisa diferente. Ah, olha como eu sou esperta. Vou colocar minha origem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vai ficar um pouco mais bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu devia ter escolhido uns números menores também, né? Ajudaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vai ficar um pouco melhor. Bom, então vamos desenhar nosso vetor U, né? Então, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4. O nosso pontinho está aqui. Esse é o nosso vetor U. Tá claro? Agora, vamos desenhar o 2U. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser esse vetor aqui, que liga a origem. Então, aqui eu vou desenhar ele pontilhadinho. Ai, para ele não apagar o meu U, tá? Para não sumir o U ali. Mas o azul, ele vai da origem até esse ponto aqui. Então, esse aqui é o U, esse aqui é 2.
2U. Tá claro para todo mundo? Então, lembrando que o azul vai até lá no final, tá? Ele passa ali por cima do U, mas eu não quis desenhar para a gente conseguir enxergar o U, tá? Então, observem aqui uma coisa muito interessante, que o, o, o vetor, ele tem três grandezas, que a gente pode ver aqui geometricamente. Primeiro, a direção, que é a reta que contém esses vetores, então seria essa reta aqui. O sentido, que me diz se ele aponta para um lado ou para o outro lado da reta, a partir da origem, né? Então, a origem divide essa reta na metade e eu tenho um sentido para um lado e o outro sentido para o outro lado. E ele também tem a magnitude, que é o tamanho daquele vetor. Então, a direção me fala é, qual é a reta que eu estou percorrendo. O sentido me fala se eu estou indo para um lado da origem ou para o outro lado da origem. E a magnitude desse vetor, ou o módulo desse vetor, me fala o quanto eu andei naquela direção, naquela reta, para um lado ou para o outro. Então, a gente pode ver aqui que esses dois vetores, eles possuem a mesma direção, eles estão sobre a mesma reta que passa pela origem, o mesmo sentido, eu estou caminhando para a mesma direção, né, em direção aos números positivos, tanto x quanto y. Só que o segundo vetor, o vetor azul, ele tem o dobro do tamanho do vetor laranja. Então, o módulo, a magnitude desse vetor é o dobro, porque eu estou multiplicando o vetor original por 2. Depois eu vou escrever isso tudo para ficar organizado. É, tá claro até aqui? Perguntas? Ok. Então, deixa eu manter essa reta aqui. Finge que é uma reta, tá? É, vamos agora para os outros dois. Então, agora eu quero representar o menos U. Deixa eu escolher uma cor diferente aqui. É, só para ficar fácil de ver. Então, o menos U, ele tem as mesmas coordenadas, mas com o sinal inverso. Então, é -3, então eu vou andar no sentido negativo de x, 1, 2, 3, -3, e -4. Então, 1, 2, 3, 4, -4. Então, já viram que minha reta aqui deu tudo errado. Depois eu faço de novo. Vocês estão enxergando? Tá meio ruim essa cor, né? Deixa eu mudar. Então, agora o menos U tá aqui. Então, esse é o menos U. E aí, o que que a gente vê aqui, se a gente comparar o U com menos U? Então, vocês observam que eles têm a mesma direção, né? Eles estão em cima da mesma reta que passa pela origem. Eles têm o mesmo tamanho, né? São setinhas iguais, mas eles estão espelhados, né? O vai para um sentido e o menos U vai para o outro. Então, eles têm a mesma direção
mesma magnitude, mesmo módulo, mas eles têm sentidos opostos. E por último, agora, o menos 2u, que vai ter coordenada menos 6, então menos 6 e menos 8. Então, de novo, ele sai da origem, mas não vou desenhar ele todo a partir da origem, porque senão vocês não vão enxergar. É, é esse vetor aqui. E aqui agora a gente vê a, a família toda, né? Então, vocês observam que todos esses vetores têm a mesma direção. Eles estão todos em cima da mesma reta que passa pela origem. É, se eu trocar o sinal, eu troco o sentido. E se eu multiplicar por um número que tem módulo diferente de um, eu troco o tamanho dos vetores. Então, essa multiplicação por escalar tem essa interpretação geométrica, né? Então, aqui, se eu multiplicar por um número maior do que um, eu estou esticando o vetor. Se eu multiplico por um número menor do que um, eu vou encolher o vetor. Ah, então, aqui, por exemplo, se eu quisesse representar o menos meio vezes u, isso aqui daria 1,5 e 2, né? Então, esse vetor, deixa eu escolher uma outra cor aqui, ele estaria aqui, 1,5 e 2. Ele estaria aqui. Deixa eu deixar ele mais grossinho aqui. Então, esse cara aqui é o meio U. Tá claro? Ok, então aqui eu tenho um desenho mais bonitinho. Então, o U continua sendo o 3, 4. Então, esse aqui. Não, mentira, aqui é outro exemplo. O U é 2, 2. A gente tem. Não, o U. Não, tá certo. É 3, 4. Esse aqui é o U. Eu tenho 2U, que é 6, 8. Meio U, que é 1,5, 2. São esses que estão aqui desse lado. A gente tem também o menos U, que é menos 3, menos 4. Menos meio U, que é menos meio, menos 2. E o menos 2U, que é o menos 6, menos 8. Então, aqui é U, 2U, meio U, menos meio U, é, menos U e menos 2U. Perguntas até aqui? Então, observem. Sempre na mesma direção, a multiplicação por escalar não altera a direção dos vetores. A multiplicação por escalar pode alterar o sentido e a magnitude. Como que isso acontece? Se eu troco o sinal do escalar,
né? Se é um escalar negativo, eu troco o sentido e o módulo desse número me diz o quanto que eu estou esticando ou comprimindo o vetor inicial. Então, se é um número maior do que um, eu estou esticando. Se é um número menor do que um, eu estou comprimindo. Ok? Deixa eu anotar isso. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu voltar para as minhas cores usuais. Então, propriedades dos vetores. Então, um vetor é definido por três características: direção, sentido e magnitude, também conhecida como módulo, ok? Então, essas duas palavras são sinônimos, né? Em um livro ou outro, vocês podem encontrar o mesmo, é, nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Então, o que que é a direção em termos, né, geométricos? É a reta passando pela origem, que contém o vetor. O sentido é a origem divide essa reta em duas. O sentido é em qual dessas metades, né, em duas semi-retas. Temos dúvidas? Pode falar. É, a gente vai usar a notação de coordenadas polares, de ângulo e módulo nesse curso? É possível que ela apareça, mas se ela aparecer, eu vou explicar com mais cuidado e ela não vai ser o mais comum, tá? Então, a gente vai usar essencialmente a maior parte do tempo coordenadas cartesianas. Mas pode ser útil em algumas situações. Eu não lembro se tem algum exemplo, alguma coisa que a gente use isso. A gente chegou perto disso na aula passada. Mas se ela aparecer, eu explico de novo, tá? Mas definitivamente para física quântica é importante. Mas se aparecer aqui, eu explico melhor. Entendi, obrigado. Porque é mais fácil de explicar coordenar toda essa coisa de direção e sentido usando coordenadas polares. Fica até mais fácil de explicar isso que eu estou explicando agora. Mas por enquanto não, tá? Ok. Então a gente tem essa reta passando pela origem. A origem divide essa reta em duas semi-retas, né? O sentido é em qual dessas semi-retas encontra-se o vetor.
Então, tá me falando para qual lado, a partir da origem, eu estou caminhando nessa reta, se é para um lado ou para o outro. E por último, a magnitude ou módulo é o tamanho do vetor. Como que a gente calcula o módulo do vetor, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas a gente já pode ver daqui. Então, aqui eu tenho meu plano cartesiano, aqui a coordenada x, aqui a coordenada y. Deixa eu desenhar colorido. Aqui está o meu vetor, u. Normalmente a gente denota o módulo assim, módulo de u. Então, aqui de novo, bem parecido com o que a gente fez na aula passada, né? Que a gente também tinha essa representação geométrica, mas para outra coisa. A gente tem aqui um triângulo retângulo, o x é o cateto adjacente, né, a esse ângulo θ aqui, o y é o cateto oposto. Então, eu sei que módulo de u ao quadrado, que é o tamanho da setinha azul, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a magnitude do vetor é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho essas três características que definem um vetor. É claro que é muito mais fácil, a princípio, né, para fazer conta no dia a dia, a gente trabalhar com as coordenadas algébricas, né? Eu te dou a coordenada e aí, beleza, você faz a sua conta. Então, raramente a gente vai definir um vetor explicitando direção, sentido e magnitude. Mas, a princípio, se eu te der essas informações, você consegue recuperar qual que é o vetor que tem aquelas três características, mas não é muito prático, né? Mas para a nossa visualização geométrica aqui, ajuda a gente a entender o que que a gente tem aqui. Ok, então, o que que a multiplicação por escalar faz com essas três características? Então, qualquer que seja lambda, o novo vetor lambda u tem a mesma direção de u. Então, todos os múltiplos de lambda estão na mesma reta. Ó, todos os múltiplos de u estão na mesma reta passando pela origem que u. Não altero a direção. Se lambda é positivo, lambda u tem o mesmo sentido de u. E se o lambda é negativo, lambda u tem sentido oposto ao de u. E por fim, a magnitude de lambda u é igual ao módulo de lambda vezes módulo de u. Então, se o lambda tem módulo entre 0 e 1, eu estou comprimindo. Ops. Compressão de u. Se o módulo de lambda é maior do que 1, eu tenho. É que fala, esticamento é uma palavra feia, né? É, compressão, extensão. Alongamento. Alongamento, melhor. Extensão também daria. Alongamento, né? Então, eu estou
esticando o meu vetor. Tá claro para todo mundo? Ok. Acho que a gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá? Mais para frente a gente vai falar desse módulo de novo. Ele vai ser importante para a gente por vários motivos. Mas agora eu quero entrar num outro assunto, numa outra definição, que é a definição de combinação linear. O que que a gente tem, o que que a gente quer agora? Então, para explicar o que que essa definição aqui quer capturar, eu vou falar de um exemplo bem bobinho, mas que eu acho que ajuda a gente a entender a intuição por trás dessa definição de combinação linear. Spoiler: essa definição de combinação linear, ela é essencial para a aplicação que a gente vai fazer disso aqui em física quântica. Porque essa combinação linear vai fazer com que a gente possa representar matematicamente uma ideia da física quântica que não tem contrapartida na física clássica. Então, como não tem contrapartida na física clássica, é difícil para a gente compreender intuitivamente essa noção da física quântica. Então, como a gente não consegue ter uma intuição, a gente usa a abstração matemática para ter uma sensação de que a gente entendeu. E essa abstração matemática é justamente a definição de combinação linear. Quando a gente chegar nessa parte lá na frente, eu vou falar disso de novo, tá? Ok, então, é, o joguinho aqui que a gente vai imaginar é o seguinte: eu tenho o Kevin tá aqui na origem do meu sistema de coordenadas, tá? O Kevin mora num espaço bidimensional, ele mora no plano, tá? Ele é um objeto 2D. É, e a posição inicial dele aqui no nosso joguinho é que ele começa na origem. E o Kevin gosta muito de banana. E aí, eu tenho uma banana espalhada, posicionada em algum outro ponto do meu plano cartesiano, do mundo bidimensional onde o Kevin mora. E o Kevin quer chegar até a banana. Só que o Kevin, ele tem uma certa restrição dos movimentos dele. Ele não pode andar em qualquer direção. Ele só pode é, se deslocar de determinadas formas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Tá claro para todo mundo o problema, né? O joguinho aqui? Ok. Então, qual que é a primeira situação? Então, eu vou aqui pensar em diferentes situações para o Kevin, de restrições para o Kevin. Então, vou modificar a regra do jogo para o Kevin. E aí, a minha pergunta é: com essa determinada regra do jogo, o Kevin consegue chegar até a banana ou não? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder, tá? É, então, é, regra do jogo. Então, qual que é a regra do jogo? São os possíveis movimentos do Kevin, que eu vou restringir. Então, eu criei o mundo, eu criei o jogo e eu vou falar que o Kevin só pode se locomover de determinadas formas, tá? E qual que é o objetivo? Chegar até a banana, ok? Beleza. Então, a primeira situação é o Kevin
só pode se mover é, se deslocando lambda U, em que U é esse vetor que está aqui embaixo. Então, o U é 2, 0, ok? Tá claro para todo mundo? Ok. Então, vamos pensar aqui. O que que acontece nessa situação? Como o Kevin só pode fazer deslocamentos que são lambda vezes U, porque eu quis que a regra do jogo fosse essa, é, a gente lembra do que acontece geometricamente com as características de um vetor quando eu multiplico esse vetor por uma constante. O que eu posso fazer com o vetor quando eu multiplico por uma constante? Eu posso esticar, o que significa que o Kevin pode atingir qualquer ponto que está em cima dessa reta aqui. Concordam comigo? Qualquer ponto que está para lá, eu consigo acessar, porque eu posso multiplicar pelo lambda adequado. Se eu trocar o sinal de lambda, né, se eu tiver um lambda negativo, eu posso também acessar o lado de cá da reta, que para mim não é muito interessante no momento, porque o objetivo é chegar na banana. Então, multiplicar por um lambda negativo não adianta muito. E multiplicar por qualquer coisa não vai permitir que o Kevin saia dessa reta, a reta horizontal passando pela origem. Eu posso mudar o sentido, eu posso aumentar o tamanho, mas multiplicando por uma constante, eu nunca vou conseguir sair dessa reta. Então, com essa regra, o Kevin só consegue passear por essa reta aqui. E aí, a gente só consegue passear sobre esses pontos amarelos. E o Kevin fica triste porque ele não vai conseguir atingir a banana de maneira nenhuma se a regra do jogo é essa, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Tá claro? Sim. Beleza. Ok, então o pobre Kevin, né? Então agora a gente vai melhorar um pouco a vida dele e deixar ele fazer um pouco mais do que andar só múltiplos de um determinado vetor. Então agora o Kevin, então a situação 2, o Kevin pode concatenar lambda U e é, gama V com U igual a 2, 0 e V igual a 0,2. E agora o objetivo é o mesmo. Então ele vai caminhar, mas ele pode escolher ele pode caminhar quantas vezes ele quiser, ele pode trocar de direção aqui de uma para outra quantas vezes ele quiser. É, e ele agora tem ele pode decidir se ele quer caminhar na direção do vetor U ou se ele quer caminhar na direção do vetor V. E agora a vida dele fica um pouco melhor, né? Porque agora ele pode caminhar nessa reta à vontade, mas ele também pode caminhar nessa direção, mas a partir de qualquer ponto nessa reta e vice-versa.
Então, agora ele tem vários caminhos possíveis que ele pode percorrer para chegar onde ele quer. Então, ele pode, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Ele pode vir nessa direção. Peraí. Ele pode andar até aqui. É um múltiplo do vetor u. Ele está permitido. E depois ele pode caminhar nessa direção aqui. É um múltiplo do vetor y. Está permitido. Ele poderia fazer o contrário. Ele poderia caminhar até aqui e depois caminhar até aqui. Dá na mesma, é outro caminho possível. Ou ele pode fazer uma coisa desse tipo aqui. Ops, ficou feio. Ele pode fazer alguma coisa desse tipo aqui. Aqui não pode, né? Assim, tem que ser retinho, tá? Tá meio feio, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Independente do caminho que ele escolher, ele sempre está fazendo uma concatenação de múltiplos de U com múltiplos de V, que essencialmente vão levar ele ao mesmo lugar, tá? Então, agora, com essa, é, com essa restrição, ou com essa regra menos restritiva que a regra anterior, ele pode chegar até a banana. E vocês concordam comigo que ele pode chegar em qualquer ponto do R2, onde quer que essa banana estivesse, ele conseguiria chegar. Ele vai até o X, depois ele percorre o Y correspondente, vice-versa, mas tem muitos outros caminhos possíveis. O importante aqui é que todos esses caminhos resultam na mesma soma final, que é esse vetor aqui, que leva da origem até a posição da banana. Tá claro? E aí o Kevin fica feliz. Ok. Então, vocês observaram aqui uma diferença é, crucial entre as duas situações, né? Em uma situação, eu tenho uma quantidade bem limitada de movimentos possíveis, e na segunda situação, a possibilidade de concatenar esses dois movimentos faz com que o Kevin seja capaz de explorar uma gama enorme de outras posições, né? Possíveis. Antes ele estava preso a uma reta, agora ele pode explorar o plano inteiro. Ok, então eu vou chamar a posição da banana de V, é o vetor que representa onde a banana está, tá? E essas aqui, isso aqui, opa, essas aqui são as regras do jogo. São os possíveis movimentos do Kevin. Então, o Kevin pode se movimentar concatenando, concatenando movimentos do tipo lambda 1, 1, lambda 2, 2, até um lambda k,
o K. Então, ele pode é, andar qualquer múltiplo desses vetores que estão aqui. Vocês observam que com dois ali a gente já conseguia explorar o plano todo, né? Então, adicionar mais do que dois aqui pode não ajudar muito. A gente vai explorar isso aqui provavelmente na próxima aula. Então, a pergunta central aqui para gente é: qual que tem que ser a relação entre os vetores V e os possíveis, o vetor V, que é que me diz a posição da banana, e os vetores U, o 1 até o K, que me dizem as regras do jogo, os possíveis movimentos do Kevin. Qual que tem que ser a relação entre esses vetores para que o Kevin consiga atingir o objetivo dele? Tá? Tá claro para todo mundo a pergunta? Então, eu quero uma condição matemática que me diga se a resposta para essa pergunta é sim ou não, ok? Ok, então, a condição que a gente precisa aqui é que existam esses números reais. Então, para que o Kevin consiga chegar até a banana, precisamos de números reais. Aí, tais que o V possa ser representado como uma soma de múltiplos dos U's. Por quê? Andar na direção de U, qualquer quantidade que seja, é andar um múltiplo de U, porque com os múltiplos de U a gente já viu que a gente explora toda aquela direção, toda aquela reta. Concatenar movimentos, andar primeiro o U, depois o V e assim por diante, é somar os vetores. Então, com as constantes A, eu calibro o quanto eu estou andando em cada direção, e com a soma eu consigo concatenar essas direções, esses deslocamentos em diferentes direções. Tá claro para todo mundo? Então, vamos voltar aqui nesse nosso exemplo, né? É, então, a coordenada da banana o V é 14, é, 10. O U e o V já estão aqui. Então, ops, deixa eu chamar de 1 e o 2 para usar a mesma notação lá da frente. Desculpa a confusão. Então, o V eu posso escrever como 7 vezes 2 0 mais 5 vezes 0,2. Então, é 7 o 1 mais 5 o 2. Então, eu tenho que andar 7 vezes duas casinhas na direção X e 5 vezes duas casinhas na direção Y. É, como eu vou andar, em que ordem, não importa. Eu posso primeiro andar em 7 vezes aqui, 5 vezes aqui, ou eu posso andar primeiro 5 vezes aqui, 7 vezes aqui, ou eu posso alternar, ando um aqui, depois aqui, depois aqui, desde que a quantidade total seja 7, o 1, 5, o 2. Tá claro? Tivemos uma dúvida aqui. É,
Peraí que eu acho que a gente tem duas perguntas, né? Primeiro, a gente tem uma pergunta do Guilherme, e ele está falando assim: se dentre os k-vetores tiver algum par de vetores com direções diferentes, já é suficiente para chegar em qualquer ponto do plano? Yes, sim, tá? E a gente vai entender isso melhor na próxima aula, mas sim, você já captou a mensagem. Por que que eu tô querendo fazer a coisa mais devagar, né? Porque fica meio óbvio. Ai, peraí que tá acabando a bateria do meu tablet. Só um minutinho. Porque depois, quando a gente for, a gente não vai nesse curso para dimensões maiores, mas qualquer outra coisa que você for fazer, mesmo em física quântica, qualquer coisa, a próxima coisa é generalizar isso aqui para mais entradas, em vez de duas, três, quatro, cinco, e aí não fica tão óbvio assim, tá? Mas sim, a resposta é sim. E eu acho que a gente também tinha uma pergunta do José. Tia, os múltiplos dos vetores, eles são inteiros ou eles podem ser decimais também? Não, pode ser qualquer coisa, qualquer número real. Pode ser 0,009, pode ser Ah, certo. pi, raiz de 2. Eu nunca vou fazer conta com pi ou raiz de 2, porque é ruim de fazer. Então, por minha conveniência, eu sempre estou escolhendo esses números bonitinhos aqui para ficar mais fácil de desenhar e ficar mais fácil de fazer conta. Basicamente por preguiça, né, gente? Mas não, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer número real. Pode ser com casas decimais, irracional, qualquer coisa, ok? Então, em que condições o Kevin consegue chegar até a banana quando existem essas constantes, de maneira que eu consiga escrever o V como a soma desses múltiplos dos U's. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente precisa, no máximo, dois, desde que eles não sejam paralelos. Mais cenas dos próximos capítulos. Ok. Então agora a gente vai dar um nome para essa propriedade. Quando o V pode ser escrito dessa forma, eu digo que o V é uma combinação linear dos vetores U. Então, dizemos que V é uma combinação linear desse conjunto de vetores, 1 até o K, se existem essas constantes que permitem a gente escrever o V dessa forma, soma de múltiplos dos U's. Por que linear? Porque os vetores aparecem aqui simplesmente multiplicados por uma constante. Qualquer coisa que é A vezes a variável que me interessa é uma propriedade que a gente chama linear, tá? Por isso, combinação linear. Eu estou combinando esses múltiplos de U, por isso, combinação linear. Ok? Então, em que condições o Kevin consegue chegar até a banana? Agora, usando a nossa recém-feita definição, quando o vetor que representa a posição da banana é combinação linear dos vetores que representam os possíveis movimentos do Kevin, ok? Tá claro para todo mundo? Isso está repetido. Exemplos. É, então, exemplo um. Vamos pensar quem são as combinações lineares quando o meu conjunto tem um vetor só.
Sem graça. A primeira situação do Kevin lá, coitado, quando ele não consegue chegar na banana. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por constante e posso somar, concatenar as coisas de direção diferente. Mas aqui eu não tenho direção diferente, eu só tenho uma. Então, o pobre do Kevin só pode fazer múltiplos de U. Então, o V é combinação linear de U, se ele pode ser escrito dessa forma aqui, para algum lambda em R, ok? Geometricamente, tá aqui o meu U. Deixa eu desenhar com corzinha, né? E as combinações lineares de U são todos os vetores que moram nessa reta. Então, esse vetor é uma combinação linear, esse vetor é uma combinação linear e todos os outros. Então, esse aqui, né, esse conjunto escrito dessa forma, variando o lambda à vontade, corresponde a todos os vetores na reta paralela a U, ok? Exemplo 2. Quem são as combinações lineares de U1 Esse aqui já vai na direção do que o Guilherme está falando, mas é o caso mais simples dessa situação que ele mandou aí nas perguntas, né? Se eu tenho dois vetores que não estão na mesma direção, isso já é suficiente para gerar todo o plano como combinação linear. Só que às vezes não é tão óbvio, né? Se esses vetores forem mais complicadinhos, como que eu provo que isso é verdade? Aqui, quando eu tenho esses dois vetores, é muito simples, porque se eu pego um vetor V qualquer, eu sei que eles têm coordenadas, eu sei que esse vetor V tem coordenadas x e y. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então, nessa combinação linear, eu posso usar como constantes as próprias coordenadas do vetor v. Então, a vida aqui fica super simples. Se eu mudo um pouco esses vetores, não vai ser verdade, tá? A gente vai ver isso na aula que vem, né? Então, qualquer vetor de R2 pode ser escrito como combinação linear de U1 e U2, ok? Só para a gente ver como que essa coisa aqui se complica um pouquinho, vamos ver quais são as combinações lineares de. Agora o meu 1 vai ser 2, 0, e o meu 2 vai ser 0 menos 3. Bom, de novo, a gente pode andar qualquer direção, qualquer quantidade na direção x, qualquer quantidade na direção y, né? No horizontal ou no vertical. Então, de novo, eu sou capaz de gerar todos os pontos do plano.
Só que agora não é tão óbvio quanto a gente tinha aqui, né? Aqui, agora a gente vai precisar pensar um pouco melhor em quem são essas constantes que eu coloco na frente dos vetores. Aqui ainda vai ser fácil porque eles são ortogonais. Sempre que eles forem ortogonais, a gente consegue fazer aí meio que de cabeça. Mas quando eles param de ser ortogonais, aí a vida fica um pouquinho mais complicada. Então vamos pensar aqui, né? Então, o meu vetor V tem coordenadas x e y, ele é um vetor qualquer, eu quero mostrar que qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear do meu um e o 2. Então, eu vou usar aqui x sobre 2 vezes 2 zero, mais menos y sobre 3 vezes zero, menos 3. Então, vamos conferir se deu certo? Então, isso aqui vai ser x sobre 2 vezes 2 zero, mais menos y sobre 3 vezes. Ops, não, aqui é zero. Menos y sobre 3 vezes menos 3, que dá x zero, mais zero y, que é x y. Tá claro? Depois a gente vai aprender a fazer essas contas de maneira geral, né? Aqui eu estou pensando, né? A gente acha as constantes de cabeça, mas a gente vai, na próxima aula, ter um método para conseguir saber essas constantes, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer mais um exemplo. É, verificar se 2 1 é combinação linear. Então, esse aqui é o nosso V, né? De um igual a um menos um e o 2 igual a 2. Não vou pôr zero, não. Vou colocar menos um 3. Inventei da minha cabeça agora aqui os números, tá? Então, provavelmente as constantes não vão dar muito bonitinhas, não. Vamos ver. É, tá bom. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu quero verificar se existem A e B. Vou chamar de A e B, porque só tem dois, é mais fácil que chamar de A1 e A2, tá? Reais, tais que 2, 1 é igual a A vezes um menos um mais B vezes menos um 3. Bom, então eu vou supor que esses caras existem e vou fazer a conta e ver o que que dá no final. Se eles existirem, a gente vai conseguir descobrir quem eles são. Se eles não existirem, a gente vai chegar numa contradição, num sisteminha que não tem solução, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, a gente começa assim e a conta que a gente obtiver no final vai dizer para a gente se esses caras existem ou não. É, então, eu quero que 2 1 seja igual a menos A mais menos B, 3B, que é igual A menos B, é, peraí,
A menos B menos A mais 3B. Então, eu quero que um lado do sinal de igualdade seja igual ao outro lado. Então, eu estou comparando dois vetores. Quando é que dois vetores são iguais? Então, vamos lembrar. Vetores são duplas de números reais. Então, para eles serem iguais, a primeira entrada da dupla tem que ser igual à primeira entrada do outro lado e a segunda entrada igual à segunda entrada do outro lado. Então, dois vetores são iguais quando as coordenadas x de cada um deles são iguais e quando as coordenadas y de cada um deles são iguais. Então, eu vou igualar esse cara com esse cara e esse cara com esse cara aqui. Então, eu preciso que a menos b seja igual a 2, menos a mais 3b seja igual a 1. E eu tenho agora o que a gente chama de um sistema linear. É, se vocês não viram ainda, especialmente se alguém quer seguir aí uma carreira nas exatas, isso vai aparecer infinitas mil vezes, tá? Tem dois jeitos de. Aqui no nosso curso a gente só vai resolver sistemas simples. Se a gente vai aumentando o número de entradas, né, para R3, R4, R5, essa coisa fica meio intratável de fazer na mão. Mas aqui para a gente vai ser só assim, poucas variáveis, tá? Eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação de 2, e aí tem duas possibilidades para resolver esse tipo de sistema. Ou eu isolo uma das variáveis em uma das equações e substituo na segunda, ou eu posso, por exemplo, somar ou subtrair as equações para isolar uma das variáveis. Então, eu prefiro fazer do segundo jeito, esse sistema que está mais simples de fazer assim. Então, eu vou somar a equação 1 com a equação 2. O que que isso aqui me dá? Isso aqui vai me dar, o A vai cancelar, né? Vai ficar 2b igual a 3. Então, o b é igual a 2 terços. Tá claro para todo mundo o que que eu fiz aqui? Ok, agora eu substituo na equação 2 o valor de b que eu obtive. Então, eu vou ficar com menos a mais 3 vezes 2 terços é igual a 1. Então, menos a mais 2 é igual a 1. Então, o A é igual a menos 3. Tá certo? Não. O A é igual a 1.